Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu sou a Sofia Lopes e aqui falamos sobre tudo o que envolve design de interiores e decoração para deixar sua casa ou apartamento do jeitinho que você sempre sonhou. Então, já aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma dica preciosa. Vamos direto ao assunto do vídeo de hoje, que está cheio de inspirações incríveis para transformar o seu espaço. Vem comigo! A utilização de pneus para arranjar canteiros de flores é praticada há muito tempo. É simples, conveniente, económica e excitante. Se você mostrar criatividade e imaginação, poderá criar composições originais que não sejam semelhantes a nenhuma outra. Para além dos pneus, pode utilizar quaisquer objetos adequados que estejam inativos na dacha. Canteiros de flores de pneus no campo. Para tornar bonitos estes canteiros de flores de pneus e criar com a sua ajuda a decoração de terreno da dacha, pode aplicar vários métodos. Podem ser pintados com cores vivas, podem ser esculpidos em diferentes padrões, podem ter várias formas, podem ser pendurados na parede ou escavados no chão. As pessoas humildes criam uma grande variedade de produtos a partir das coberturas. Pode colocar alguns deles no seu próprio jardim. As rodas suspensas num ramo, numa corda grossa, são uma solução popular não só para criar baloiços para crianças, mas também para criar canteiros de flores. Escolha imediatamente um local para o canteiro de flores. Depois de encher o pneu de terra e de o regar, será demasiado pesado para o deslocar. Pode ser colocado na parte mais baixa do jardim ou perto de um lago decorativo, pois a terra no vaso sugará a água do solo. A maneira mais fácil de criar um canteiro de pneus com as suas próprias mãos é colocá-lo no sítio certo e enchê-lo de terra, na qual se podem plantar flores e plantas decorativas. Um canteiro de pneus pode ser pintado e cortado para formar uma estrela ou uma flor, ou mesmo um cisne. É uma tarefa mais complexa, mas dá efeitos bastante interessantes. Os pneus mais pequenos podem ser pintados, enchidos com terra e pendurados. As vantagens dos pneus são o facto de serem duráveis e de poderem ser feitas muitas decorações interessantes com eles. Uma desvantagem é a impossibilidade de disfarçar completamente a natureza deste objeto. Independentemente do que fizermos com eles, continuará a ser evidente que são pneus. Por conseguinte, esta reciclagem de pneus será adequada no terreno da dacha ou na caixa de areia, mas não terá um aspecto muito harmonioso. Na dacha de estilo romântico, inglês ou japonês, que rodas de carros antigos são adequadas. Se houver escolha, é melhor fazer desenhos complexos a partir de pneus importados, uma vez que a sua borracha é mais macia e fácil de cortar. Os pneus nacionais são mais adequados para os elementos do canteiro que não requerem uma alteração da forma. Se escolher entre borracha de verão e de inverno, é preferível dar preferência ao inverno. É mais maleável e fácil de cortar. Deve também ter em conta que quanto mais tempo o pneu tiver sido utilizado, mais fácil será trabalhar com ele, cortar e virar. Só os pneus bem limpos de sujidade devem ser utilizados para criar canteiros de flores. Importante: os pneus como material para a construção de canteiros têm uma série de vantagens: durabilidade, imunidade às variações de temperatura, facilidade de processamento e relação custo-benefício. Preparação para o trabalho. Em primeiro lugar, inspeccione cuidadosamente a superfície lateral do pneu. Preste especial atenção ao que está escrito em letras pequenas. É preciso procurar a palavra aço ou certificar-se de que não está lá. Com a ajuda de pneus usados, pode fazer um canteiro de flores original sem grandes despesas. A presença desta palavra indica que o pneu é reforçado com fio de aço, pelo que é necessária uma serra de metal de dentes finos. Se não houver nenhuma inscrição, o pneu é reforçado com capron e é necessária uma serra de madeira macia de dentes grossos para trabalhar com ele. É mais fácil serrar borracha com uma serra de dentes grossos, porque é necessário aplicar menos esforço. Na maior parte das vezes, utiliza-se arame de aço para reforçar os pneus de caminhões, mas é necessário verificar o pneu para garantir que a serra não fica cega. Se tiver não só um pneu, mas também um disco para o mesmo, pode fazer dois tipos de canteiros de flores, baixo e alto, e tecnologia de corte é a mesma. A diferença está em algumas nuances de marcação e na forma de virar o pneu. Para determinar o tipo de canteiro que vai fazer, é necessário, antes de começar a marcar, que ferramentas podem ser úteis para criar um canteiro de flores. Isto é principalmente o que ajudará a cortar a borracha: um quebra-cabeças do tipo elétrico, um búlgaro, uma faca. Se decidir usar uma faca, a lâmina deve ser afiada. É importante compreender que a borracha densa é mal cortada com uma faca. Por conseguinte, deve ser previamente lubrificada com solidol. Se não utilizar uma faca para cortar,
Então, em qualquer caso, pode ser útil para fazer pequenos cortes. Uma serra elétrica é a ferramenta de corte ideal. Quanto mais potente for, mais fácil será cortar a roda. Melhor ainda, aplicar uma bolgarca. Os tipos mais simples de canteiros de flores. O mais fácil é colocar um pneu velho no local, deitar a terra e plantar mudas. Se quiser fazer uma bela área para flores, mas não tem tempo ou vontade de realizar um trabalho extenso, então pode fazer o seguinte. 2 pontos. Pegue em vários pneus do mesmo formato. Lave-os bem da sujidade. Trate-os com primário. Depois de secar, pinta a borracha com qualquer cor brilhante. Só falta colocar os pneus nos pontos desejados do jardim ou fazer uma estrutura piramidal de vários níveis. Encha a cavidade interior dos pneus com terra e planta aí as suas plantas preferidas. A versão mais simples de um canteiro de pneus é, evidentemente, simples, mas numa decoração exclusiva não puxa de maneira nenhuma. Pode melhorar a situação. Vamos pegar em tintas acrílicas ou óleo brilhantes, escolher entre elas algumas das cores que mais combinam e pintar alguns pneus. Depois, pode colocá-los uns em cima dos outros e obter um maravilhoso canteiro de flores com vários níveis. Para fazer um canteiro de pneus de automóvel com as suas próprias mãos, transformado numa verdadeira criatividade, tente fazer a figura de uma tartaruga. Prepare 2 pneus para o canteiro. Deixe um deles intacto e corte a banda de rodagem do outro. Divida o piso em 4 pedaços iguais, que se tornarão as pernas da tartaruga. Faça uma cola triangular curta com um pedaço de banda de rodagem. Para a cabeça, pegue num frasco plano de detergente doméstico, por exemplo, do MR Muscle. O seu gargalo tornar-se-á o pescoço da tartaruga. Faça cortes em todo o pneu e introduza neles as patas, a cauda e a garrafa. Fixe com parafusos autorroscantes. Pinta a tartaruga. Desenha-lhe a cara. No canteiro de tartarugas do jardim, as flores baixas e brilhantes ficam bem. Tagetes, capuchinhas, couves ornamentais. A cama vertical original de pneus com as suas próprias mãos é criada a partir de vários pneus de diferentes diâmetros, empilhados uns sobre os outros como uma pirâmide. No topo, pode colocar um vaso com flores, se não encontrar um pneu pequeno em casa. Depois de pintar e encher o interior dos pneus com terra, pode cultivar plantas ampel, como petúnias ou morangos, no canteiro resultante. Os canteiros de pneus também podem ser suspensos. Prenda uma corrente metálica forte, corda grossa, corda, etc., ao pneu e pendure-o numa árvore. Para poder deitar terra no canteiro, o fundo do pneu deve ser coberto. Por exemplo, fixar no interior um cachapote com um diâmetro ligeiramente superior ao perímetro interior do pneu. Ou coloque dentro de um pedaço denso de borracha. Pense por si mesmo. Provavelmente na casa encontrará um material adequado para sobreposição. A partir de pneus, é frequente fazer canteiros originais sob a forma de um jogo de chá ou apenas de uma caneca separada. Para fazer tal cama, é suficiente armazenar um pneu. Um dos lados do pneu deve ser cortado em toda a sua largura. Depois, o pneu e a parte cortada devem ser virados do avesso. Resta apenas colocar o pneu sobre a parte cortada e fixá-los. O resultado é algo parecido com um vaso. Para que se assemelhe a uma chávena, é necessário fixar lateralmente uma pega de arame ou qualquer outro material adequado. Resta apenas pintar o copo e deitar nele a terra onde crescerão as plantas perenes. Um canteiro de flores a partir de um pneu virado. Os canteiros de flores de pneus invertidos assemelham-se a vasos pousados de forma arredondada, para a criação dos quais você precisará: 1. Recortar o padrão de pétalas do canteiro de flores na parte superior do pneu. As pétalas podem ser retangulares, triangulares, arredondadas ou mesmo onduladas. Primeiro, deve desenhá-las com giz ou sabão e depois cortá-las com uma faca afiada, uma serra ou uma serra elétrica. Se optar por utilizar uma faca, recomendamos que a molhe com água e sabão durante o trabalho, assim será mais fácil ultrapassar a resistência da borracha densa. 2. Virar o pneu do avesso. Muitas pessoas que estão interessadas em saber como virar um pneu para um canteiro do avesso, porque este não é um trabalho fácil e requer um esforço considerável. Para o fazer, é necessário virar o pneu ao contrário, com o lado em que não cortamos nada. Agarrar nos entalhes da parte inferior com as mãos e, pressionando o piso, virá-lo cuidadosamente para fora. Depois de ter tratado cerca de metade do pneu, achate-o numa forma oval e desenrosque facilmente o resto. É necessário um esforço físico para desatarrachar o pneu. Pode pedir a alguém forte para o fazer. Não tenha medo de danificar o pneu ao rodá-lo. O pneu, mesmo de um automóvel de passageiros, foi concebido para cargas que não podem ser criadas à mão. Como resultado, devemos ter uma peça em branco como esta: pneu virado,
canteiro de flores já quase pronto. 3. Pintar o canteiro com uma cor espetacular. Pinte o canteiro resultante com qualquer cor que se harmonize com o resto dos objetos paisagísticos do seu sítio. É possível ficar-se por uma única cor, mas uma cor variada, por exemplo, sob a forma de riscas ou de um padrão brilhante, terá um aspecto mais eficaz. Como colorir corretamente. Os adeptos da decoração em camadas estão interessados em saber como tornar o canteiro de flores atraente e não danificar a sua superfície. Para o efeito, é aconselhável preparar a parte exterior do pneu com a ajuda de uma trituração. Quando a retificação estiver pronta, o canteiro de flores deve ser bem lavado de depósitos antigos, que estão firmemente presos nas fendas do piso. Após a secagem, o pneu é tratado com um solvente químico. Se foi possível preparar corretamente o pneu velho, começa-se a pintá-lo. Pode pintar pneus velhos com a ajuda de escovas de madeira de todos os tamanhos, lata de pulverização, pulverizador. Se aplicar um pincel, pode pintar com as suas próprias mãos as partes dos pneus que estão em camadas. Para decorar os pneus com padrões, escolha um pincel fino. Assim, pode pintar um pneu velho com um padrão em forma de flores e madeira. Se pintar pneus velhos com um pulverizador, a aplicação passo a passo será rápida, mas não dará um resultado interessante. O corante e o primário são aplicados tanto no bordo exterior como no bordo interior do pneu. O canteiro de flores está pronto depois de secar no lado ensolarado do jardim. Para dar uma cor bonita ao produto, é necessário comprar esmalte para automóveis. Regras para a coloração de pneus. O primário de cores claras evitará que as raízes das flores sobreaqueçam na parcela. Ao aplicar camadas de primário de grandes dimensões, o produto de flor cortada está pronto, mas pode apresentar fissuras visíveis à vista. Um canteiro de flores de plástico colorido ou uma decoração de escorregas alpinos pode não dar o aspecto correto às plantas mais velhas ou à parcela. As ideias de decoração colorida devem dar o aspecto adequado ao jardim. Tonalidade prateada. Quando o vaso em camadas com plantas estiver pronto, ganhará glamour, uma cor verde brilhante, então as flores ficarão maravilhosamente camufladas atrás da vedação, longe dos olhos das outras pessoas. Cores originais, então até as flores e plantas em camadas de grandes dimensões ficarão lindamente decoradas. Um padrão figurativo pode ser feito com um stencil ou um ornamento de xadrez original. Uma opção mais complicada, os vasos. Muitos jardineiros, encontrando em paliçadas urbanas desenhos engraçados para canteiros de flores de pneus de carros, muitas vezes pensavam na questão de como fazer um vaso a partir de um pneu, que se tornará uma decoração digna da horta. Os pneus de automóveis, depois de terem servido bem o seu tempo, podem encontrar uma nova vida como um elemento interessante e funcional. Decoração dos jardins. Vasos de pneus com as suas próprias mãos, uma forma rápida, cômoda e, sobretudo, gratuita de criar decorações originais que podem realçar a beleza e o esplendor das plantas plantadas no fundo. O material para fazer um vaso de flores pode ser emprestado em qualquer loja de pneus. Para criar um elemento invulgar do interior do terreno do jardim será necessário um pouco de imaginação e cerca de meia hora de esforço físico para cortar as pétalas ou outras partes do vaso com uma faca potente ou uma serra elétrica. E tecnologia de fazer um vaso para flores a partir de um pneu com as suas próprias mãos é bastante simples. O tamanho do pneu pode ser escolhido de qualquer tamanho. Preparação da base. O corte da janta é feito com uma faca ao longo da borda da transição da borracha macia para a borracha mais espessa no círculo de todo o pneu. Por baixo da banda de rodagem, no interior do pneu, existe um cordão metálico, que será difícil de cortar. O cordão servirá como um limite natural para o qual deve efetuar cortes do centro para o piso na parede lateral do pneu. Fazer incisões. São feitos cortes de 5 a 10 cm de profundidade com uma faca bem afiada. A largura dos cortes é qualquer, mas não inferior a 10 cm, porque mais tarde serão a base dos elementos decorativos do vaso. Virar o pneumologia. Depois de efetuados os cortes em todo o diâmetro do pneu, é necessário virá-lo do avesso. Para o fazer, o pneu é virado ao contrário com os entalhes, e o pé é fixado ao solo no lado com uma jante sólida na zona de transição para o piso. Para virar o pneu do avesso, deve dirigir os seus esforços a partir do centro do produto e num ângulo de 45 graus. Depois de virar uma pequena parte da borracha, o trabalho posterior é fácil. Trabalhar os elementos de decoração. Virado do avesso, o pneu tem agora o aspecto de um verdadeiro vaso, o que é suficiente para complementar apenas pequenos elementos e pintar na cor desejada. As zonas de borracha entre os cortes podem mais tarde ter a forma de pétalas, semicírculos,
triângulos. Estes vasos de jardim com as suas próprias mãos tornar-se-ão uma decoração da zona da frente, do pátio, das áreas de lazer. Preenchimento do canteiro com terra. Qualquer material agritêxtil é colocado no fundo do vaso para evitar a germinação de ervas daninhas e para proporcionar a necessária drenagem da água. O recipiente é preenchido com terra fértil para plantar plantas e flores. Para este efeito, um pneu de caminhão é colocado na base e preenchido com uma camada de terra. Um vaso das rodas R16-17 é colocado no topo e o terceiro nível é um vaso dos pneus R12 e R13. Eis aspecto de tudo isto. Para transformar o pneu num bonito vaso, deve primeiro remover a janta interior dura e muito forte, que está sempre colocada no local onde a roda se junta ao disco. Se quiser criar um vaso para o jardim num suporte, pode não cortar o núcleo de todo, mas utilizá-lo como base para a taça. 3 das melhores ideias para criar canteiros de flores a partir de pneus maciços. Não há nada mais fácil do que criar um canteiro em forma de pirâmide para flores. Pneus de diferentes diâmetros, tintas, pincéis. Simples, mas ao mesmo tempo muito divertidas, as personagens dos pneus das rodas ficarão muito engraçadas. 6 pneus, para 2 pessoas. Tintas, pincéis. Os canteiros de flores suspensos feitos de pneus têm um aspecto muito invulgar no jardim, especialmente se plantar plantas ampel neles. Basta fixar pneus velhos a qualquer parede com parafusos autorroscantes e plantar flores neles. Se desejar, pode pintar os pneus com sua cor preferida. Noções básicas de design paisagístico. Para dar um aspecto decente a uma casa de campo ou a um quintal de verão, não é necessário, muitas vezes, um elevado profissionalismo, nem despesas financeiras significativas. Tudo pode ser utilizado: fragmentos de tijolo, pedras, garrafas de plástico, regadores velhos e muito mais. Por exemplo, um escorrega alpino, que é o objeto de sonho de muitos proprietários de terrenos rurais, pode muito bem ser construído, sem o envolvimento de especialistas. O mais importante é não ter medo de experimentar e combinar corajosamente diferentes itens e objetos. Interessante. Muitas vezes, o lixo velho, que ao que parece, é hora de deitar fora, pode servir um bom serviço na concessão de território. Assim, por exemplo, uma cadeira velha e frágil dará um belo suporte para um vaso. Uma velha cômoda, se for pintada e devidamente decorada, pode decorar qualquer parede em branco, plantando nas suas gavetas flores brilhantes. A partir de materiais improvisados podem ser feitas estruturas mais complexas. Por exemplo, tendo à mão uma haste de metal e vasos de flores, pode construir um canteiro de flores vertical muito interessante. Entre os jardineiros domésticos e os proprietários de terrenos rurais, há uma demanda bastante alta de camas de pneus. Sobre eles, falaremos mais adiante. Onde colocar um escorrega alpino feito de pneus e pedras. Escolher zonas de sol ou de sombra. Tudo depende das plantas que o proprietário da dacha prefere. No lado sul, um alpenarium é colocado para culturas resistentes à seca e amantes da luz. No lado norte, culturas que gostam de sombra e resistentes à umidade. Um escorrega alpino de pneus e pedras pode ser colocado sobre um fundo bonito. Uma vedação, o vaso ou um relevado aberto. Regras para a colocação de um alpinarium. Deve ser uma zona aberta e soalheira, visível de qualquer ponto do quintal. Atenção! Não se deve colocar um escorrega alpino perto de canteiros de flores, caso contrário perder-se-á. Os especialistas não recomendam a colocação do escorrega alpino perto de cercas e nichos, pois o lixo acumula-se nas aberturas e as cobras ou roedores podem entrar. O escorrega alpino deve ser protegido do vento, de preferência. Deve haver uma massa de água nas proximidades. Se o local for uma planície e o alpinarium estiver constantemente em terreno úmido, deve ser plantado com plantas que gostem de umidade ou deve ser construída uma camada de drenagem de argila expandida ou de pedra britada. E se já existir uma colina natural no terreno, o escorrega alpino é colocado sobre ela. As cavidades são concebidas sob a forma de ravina. Vantagens e desvantagens dos produtos de pneus de automóveis. As vantagens de criar canteiros de flores a partir de pneus de carros velhos devem ser atribuídas. Baixo custo. Muitos proprietários de dacha e de casas de campo têm pneus não desejados na sua garagem. Ou pode sempre pedir ao seu vizinho, amigo ou comprá-los a um preço baixo numa estação de serviço. Durabilidade. Os produtos de borracha são capazes de servir os proprietários durante muitos anos sem perderem as suas qualidades originais, durabilidade e fiabilidade. Estas falsificações não têm medo de influências mecânicas nem de fatores ambientais negativos. Não têm medo de mudanças bruscas de temperatura,
precipitações numerosas, luz solar direta, a possibilidade de criar trabalhos manuais, brilhantes e originais, utilizando materiais de pintura e verniz. Qualquer tinta é fácil e uniformemente colocada nos pneus, que não se apagam durante muito tempo e não se queimam. Graças à maleabilidade e elasticidade da borracha, é possível dar às falsificações absolutamente qualquer forma. E graças à textura densa do material, esta forma é duradoura e não se deforma. E aqui estão as desvantagens dos canteiros de flores das rodas. Não têm. A única coisa é que para criar um canteiro de flores exclusivo na forma de um caracol, tartaruga ou pássaro, você terá que gastar um pouco de esforço e seu tempo livre. Qual é a multa para canteiros feitos de pneus no quintal, na herdade e no terreno da Dacia em 2021? Na Rússia, está a ser introduzida a responsabilidade administrativa pela criação de canteiros para flores, arbustos e árvores num quintal, numa Dacia ou num terreno a partir de pneus de automóveis usados. Agora, os adeptos dos canteiros de borracha receberão uma coima de 1000 rublos a 2000 rublos. E a empresa gestora que permitiu a sua colocação, que os colocou ela própria ou que não os removeu a tempo, de 100 a 250 mil rublos. Durante muitos anos, o Ministério da Ecologia afirmou sobre os enormes danos à natureza causados pelos pneus dos automóveis. No entanto, só a partir de 2021 foi adoptada uma lei para proibir a utilização de pneus de automóveis. A parte 1 do artigo 8.2 do COP proíbe a utilização de pneus velhos de borracha para decoração e equipamento de pátios, jardins, ruas, etc. E introduz uma sanção administrativa para pessoas singulares e coletivas, uma multa, nomeadamente, os proprietários de terrenos que construíram canteiros de flores com pneus não só pagarão uma coima até 2000 rublos em caso de violação repetida, bem como se a violação anterior não for eliminada, uma coima de 3000 rublos. As pessoas coletivas são as que pagam mais. São multadas em 100 mil, 250 mil rublos. Aqueles que antes não estavam satisfeitos com estas decorações estão agora felizes e a bater as mãos de contente. Agora, todos estes objetos feitos em casa terão de ser desmontados e eliminados. Atenção! Os pneus de borracha não podem ser depositados em aterros, mas devem ser levados para um centro de reciclagem especial. Regra geral, os pneus velhos são aceitos nas lojas de pneus, mas este serviço não é gratuito. O preço da eliminação de pneus velhos é de 50 rublos por peça. Dicas úteis relacionadas com a reciclagem de pneus. Há muitas boas recomendações que ajudarão a fazer um canteiro de flores de qualquer formato. Ao escolher um pneu, vale a pena parar naquele que está mais gasto, com borracha fina e macia. Isso ajudará no processamento do material. A borracha de inverno é mais conveniente no trabalho e maleável. O verão, por outro lado, exige mais esforço no corte. Os pneus que têm o piso desgastado sucumbem melhor à aversão. Na primeira fase, o material é preparado para o trabalho. Em primeiro lugar, o pneu é limpo de sujidade e de todo tipo de objetos estranhos. Se planeia cortar elementos de uma forma moldada, aplique primeiro uma marcação, para que o corte dos materiais seja mais fácil. Como resultado, o trabalho será mais exato e preciso. Para este efeito, pode utilizar giz e marcadores. Também é aconselhável utilizar pneus de fabricantes importados, que são mais finos e mácios. Tendo aprendido a fazer uma cama de pneus com as suas próprias mãos e estudando instruções passo a passo com fotos, pode criar produtos únicos que irão decorar o terreno da herdade.